viva! Sejam bem-vindos e sintam-se todos cumprimentados. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo alcance a você que nos vê aí desse lado, que ligou-se a nós neste exato momento. Este é o seu programa A Criatura e o Criador, aqui no seu canal de eleição Rola TV. Hoje nós trazemos uma vez mais um tema não menos importante a ser discutido, que esperamos em algum momento que venha a te ajudar em algum aspecto na sua vida de fé. Pois bem, estou a falar hoje sobre o tema de lobolo. Nós sabemos que aqui na África, concretamente em Moçambique, a cerimônia do lobolo obedece em algum momento a alguns passos tradicionais que chegam em algum momento a ferir, principalmente com a fé cristã, não é? Então, hoje vamos discutir até que ponto um crente pode obedecer ou fazer a cerimônia de lobolo, e se for a fazer, não é? Quais são os cuidados a tomar, e se é que não pode fazer, como é que pode negociar com as famílias? Sabemos nós que nem todas as famílias estão a professar essa fé cristã, algumas nenhuma fé, não é? Não chegam a professar nenhuma fé. Portanto, hoje eu trago um painel para estarmos aqui a discutir em torno deste tema. Na minha aparição, segunda aparição, vou já apresentar o painel que trago. Para já, eu faço o convite de sempre. Se você é novo no canal, por favor, subscreva-se aí, ajude-nos a crescer e faça seus comentários dos vídeos que você vai acompanhando, os assuntos que nós estamos aqui a discutir. Se tiveres alguma dúvida, se tiveres alguma contribuição, fique à vontade, comenta aí. Dê-nos também o seu like, vai nos ajudar aqui com o feedback daquilo que nós aqui estamos a trazer para si. Todas as semanas, é assim que é. Pois bem, nós já estamos aqui de volta para trazer em debate o tema de hoje. Queremos hoje falar de lobolo. Até que ponto um crente pode fazer ou não um lobolo, não é? Nós sabemos que aqui em Moçambique temos nossas práticas tradicionais que fazem o pacote de lobolo e que em algum momento fere com a fé cristã. No entanto, temos famílias, não todas elas convertidas. Então, até que ponto os crentes podem lidar com esse desafio? No meu painel hoje eu trago o pastor Joaquim e o irmão Cândido, que já estiveram cá conosco uma vez. Eu vou passar aqui a palavra agora para que possam se apresentar. Eu vou começar aí pelo pastor Joaquim. Pastor Joaquim, saudações a quem nos vê. Pai do Senhor, saúde a todos os amados que nos acompanham desse lado e quero agradecer essa oportunidade de estar mais uma vez aqui na Rola TV para juntos debatermos esse assunto. Pois bem, graças a Deus, o pastor Joaquim por acaso já esteve conosco aqui mais de uma vez, não é? Pronto, irmão Cândido Mabombo. Paz, graça, como já havia dito, o meu nome é Cândido Mabombo, cristão. Estamos aqui para debater um assunto sensível, que é acerca do lobolo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos que nos assistem nesse momento. Graças a Deus. Pois bem, então vamos já entrando para o nosso tema mesmo, para conseguirmos fazer aqui melhor gestão do nosso tempo. Vou novamente começar do pastor Joaquim, só quero uma opinião curta numa primeira fase. Pastor Joaquim, está ciente certamente das práticas moçambicanas quando se refere ao lobolo. Numa primeira fase, se calhar uma resposta assim curta. Um crente pode ou não lobolar? Bom, por mim eu acho que o crente pode lobolar. Ok. Talvez para defender essa minha resposta, precisamos definir o que é lobolo. Exato. Lobolo é um ato onde o genro, nesse caso, o noivo, vai agradecer os pais da sua noiva. Ok. Então, isso é lícito. A Bíblia, temos muitas partes da Bíblia onde podemos ver pessoas a levarem bens para irem agradecer a família, os pais da noiva. Temos um exemplo concreto no Gênesis capítulo 24, onde quando Abraão quis tomar a esposa para seu filho Isaac, ele mandou seu servo, ele deu coisas para ir dar aos pais
da esposa, e isso eu considero lobolo. Lobolo é uma maneira de apreciar, agradecer os pais da noiva. É o pagamento do dote, né? Sim. Para ter a esposa. Sim. Ok, obrigado. Eu vou também, numa primeira fase, escolher aqui uma resposta breve, curta, do meu amado aqui, Cândido Mabombo. Um crente pode ou não lobolar? Muito obrigado mais uma vez. Pastor João Gui já deu a resposta, né? Que Ok. eu, o Mumbo também, com a mesma resposta. Lobolo é o nome, né? Demos o nome de lobolo aqui em África, né? Ok. Para os outros, até pode chamar noivado. Noivado. Quer dizer, Ok. há uma necessidade dos crentes noivarem, Exato. que é apresentar-se à família da noiva. Isso, em algum momento aqui há falando da questão do noivado aqui, parece que há uma, não sei se diria eu, confusão. Porque tem aquilo que nós aqui chamamos de apresentação, aqui em Moçambique, não é? Okay. Chamamos de apresentação, que é uma cerimônia muito simples de as famílias se conhecerem. A família da noiva saber que há um pretendente da família X, não é? Que é um passo antes de lobolo. Então, qual a diferença desses? Eu pergunto isso porque colocou aqui o termo noivado, não Noivado. é? Porque muitos, depois, a partir dessa época, começam a se chamar de noivos. Tratam essa cerimônia como noivado. Ok. Temos duas vertentes, né? Nós temos a apresentação, em que o rapaz apresenta-se na casa da sua menina, Exato. né? Exato. A pretender casar a menina. Exato. Né? Aí ainda não estamos na cerimônia do noivado. Ok. Porque Ok. o noivado é quando vais pedir a mão da menina, aí Exatamente. que traz aí um dote. Ok. Okay? Aí já estamos a falar do noivado. Exato. E Ok. esse noivado, em português, né? É noivado, mas para nós chamamos de lobolo. Exato. Ok. Então, um crente deve noivar. Ok. Lobolo é o nome, Exato. né? Chamamos aqui casamento tradicional. Ok. Então, é permitido. Ok, obrigado. Prontos. Estamos aqui alinhados. Eu já volto aqui já com a outra vertente dessa questão de lobolar ou não. Ok? Nós sabemos, conforme eu disse na introdução, falando exatamente do nosso país, temos regras já definidas para se efetuar esse lobolo. Já em tempos se pratica assim, mas quando vamos vendo com a fé cristã, não é sendo direto até, fere, né? Porque parece que os próprios requisitos e a forma de celebrar essa missa, em algum momento parece que envolve-se ali o pacha, por aí fora. E nós sabemos que isto aqui fere com a fé cristã. Então, queria saber aí, antes do pastor Joaquim, o crente pode sim lobolar. De igual modo, deve obedecer esses princípios, comprar esses requisitos que são lá colocados e fazer a cerimônia tal como nós conhecemos tradicionalmente falando? Bom, para responder essa questão, eu preciso entender que esse ato de lobolo, assim como tinha dito, que tudo começou na Bíblia. Ok. Mas ao andar do tempo, isso foi corrompido. Exato. Podemos ver, estudarmos mesmo quando Abraão vai pagar o dote para a esposa de seu filho. Aí nós podemos notar uma diferença de como hoje o lobolo é feito. Ok. Porque aí os pais da noiva não foram eles que escreveram o que é que nós queremos. Ok. Mas foi a decisão de Abraão. Abraão escolheu levar aquilo que viu que era melhor para poder ir agradecer e apreciar os pais da noiva. Ok. Mas hoje em dia nós podemos ver que as coisas aí já são diferentes. São diferentes porque é a família que escreve, que diz: nós queremos isto, mas isto, para você poder lobolar a nossa filha. É um dado muito importante. Então, pastor, está este é dizendo. o primeiro ponto em que podemos analisar e que o lobolo bíblico, né, foi corrompido, porque eu como homem que devo decidir levar aquilo que eu acho que é o melhor, merece para meus pais, Ok. e ir dar aos meus pais. O que tem acontecido é que eles escrevem. Se calhar eu tenho mais do que aquilo que escreveram. Exato. Está Exato. entendendo? E se calhar não tenho aquilo que eles escreveram. Ok. Então, o noivo é que deveria
levantar e reunir as condições e ir oferecer. Okay. Fora disso, o Lobolo também foi corrompido porque acabou entrando a parte de tradição. Exato. Né, dentro do Lobolo. O que é tradição? Tradição são costumes que são passados de geração em geração. Okay. Né? Então, se calhar isso até pode ter começado com uma única família. Essa família que vivia de idolatria. Idolatria é adorar os falsos deuses, né? Adorar defuntos. Então, o que acontecia? Eles escreviam e consultavam e também escreviam aquilo que poderia beneficiar os defuntos, né? Okay. É por essa razão que em muitas listas de Lobolo existe rapé, existe vinho branco, existe aquilo, mas aquilo. Até tinha uma condição específica, tinha que ser aquele vinho da garrafa. Sim, mesmo. tem que ser o vinho da garrafa. Então, essas coisas, é o que eu estava a dizer, se calhar começou com uma família. Né? A família ela era idólatra e a regra da casa era assim, tinham que realizar cupata, avisar os defuntos de casa que esta menina está sendo logolada, esta menina vai para o lar. Então, aí o Lobolo fica mais corrompido. Então, há pessoas que hoje em dia escrevem rapé, por exemplo, mas não sabem, é aquilo de tradição. É a regra. Se aconteceu na família Langa, então eu também tenho que fazer assim. É por essa razão que nessas cerimônias há pessoas que dizem, eu estive esses livros. Não é assim que acontece, porque viram noutra família. Entende, né? Mas o que nós devemos fazer como crente, nós devemos seguir aquilo que a Bíblia diz, devemos seguir os passos da Bíblia, né? A não ser que, porque existe outro detalhe muito importante, quando Deus escolhe o povo de Israel, Deus ele dá uma ordem ao povo de Israel para o povo de Israel não se misturar com outras nações, para que outras nações não casem com as filhas de Israel, e os filhos de Israel não casem com mulheres de fora. Isso por quê? Porque as tradições eram diferentes, os costumes eram diferentes. E não, Deus dizia que o israelita deve casar com uma israelita. Mas o que tem acontecido, por exemplo, tem um caso na Bíblia, no Gênesis 34, onde houve um casamento de duas pessoas que estavam em nações diferentes. Né? Estou a falar de Siquém e da Dina, Dina, filha de Jacó. A Bíblia diz que esse homem violou a filha de Jacó, mas ele gostava dele. E ele foi ter com Jacó, porque ele amava. Pediu o pai para irem para lá e ele disse, pedem qualquer coisa, eu vou fazer, desde o momento que vocês me dão a mão da vossa... Então ele já estava sujeito a seguir as tradições judaicas, a seguir as tradições dos hebreus, porque ele foi lá. Então o que tem acontecido é que nós estamos a seguir o passo em que Deus nos comandou. No Velho Testamento, Deus ordenou israelita para casar dentro de Israel. No Novo Testamento, Paulo ele vem e diz que não devemos nos prender num jugo desigual. Porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há comunhão entre uma família pagã e uma família cristã. Aquilo que a família cristã bebeu é muito diferente daquilo que a família pagã bebeu. É por essa razão, quando há fusão dessas famílias, aí sempre há muita dificuldade. É por essa razão que o Lobolo tem sido um fator de discussão. Pastor, obrigado por essa contribuição. Eu acredito que é de muita valia, principalmente para os crentes agora, que em algum momento vão ter a oportunidade de ter as suas filhas a serem loboladas. Se calhar podem vir a seguir aí a recomendação que o pastor estava aqui a deixar em termos bíblicos. Mas tudo bem, nós agora vamos olhar para a atual realidade, aquilo que nós estamos a viver agora. Nós já temos essas famílias que, feliz ou infelizmente, praticam o lobolo dessa forma não bíblica. E temos também um crente do outro lado, não é? Que pretende lobolar numa família não cristã, tradicionalista. E as condições estão lá colocadas. Qual deve ser a reação desse crente? Aceita as condições, efetua o lobolo? Qual é a decisão, qual é a orientação que o pastor recomenda para esse tipo de casos? Bom, talvez voltar a levar para o livro de Gênesis 34. Né? Nesse exemplo onde a filha de Jacó é pedido em lobolo, né? O
o homem que se deitou com ele, ele desejou viver com a filha de Jacó. Não, o que tem acontecido é que, por exemplo, eu posso conhecer alguém dentro da igreja até que é cristão, mas os pais se calhar não são cristãos. Exato. Eu posso estar salvo, mas meus pais não estão salvos, né? A minha noiva pode estar salva, mas os pais delas não estão salvos. Então, na minha ideia, na minha opinião, o que nós precisamos fazer é, se nós formos e entramos naquela família, sabendo ou não saber, cada casa tem sua regra. Exato. Tudo que nós devemos entender é que cada casa tem sua regra. É por isso que esse homem sequer teve que se sujeitar nas condições que Israel colocou. E qual é a condição que Israel colocou? Eles disseram: nós não podemos dar a nossa filha a um incircunciso. A marca principal que Deus deu ao povo de Israel era a circuncisão. Eles disseram: não vamos fazer. E eles não sabiam nada disso de circuncisão. Mas porque eles entraram naquela casa, e naquela casa tinha princípios. Exato. E não, eles foram sujeitos a serem circuncidados, porque eles queriam a noiva. Então, nós, em primeiro lugar, nós precisamos ver onde nós vamos. Né? Onde é que nós vamos, quais são os costumes, qual é a tradição daquela família, para podermos entrar lá. Agora, é possível que seja esse caso em que os noivos todos são salvos, mas os pais não são. O que deve acontecer aqui é entrar em negociação, tentar conversar com os pais, né? Tentar pedir para remover, reduzir ou remover, de facto, como está a dizer, aquilo que fere a palavra do Senhor, né? Deixar claro que isto aqui fere com a nossa fé. Né? Se nós praticamos isso aí, a Bíblia condena isso. Então, pedir de uma boa forma para poder remover-se aqueles objetos ou aquilo que se pede lá, como rapé, como vinho e outras coisas que existem lá, para poder tomar a sua noiva. Ok, muito obrigado, pastor Joaquim. Eu vou voltar aqui para o irmão Cândido Mabombo. Cândido Mabombo, qual é a tua opinião? Um crente está para lobolar, a família é descrente, e coloca como condição, não é? Naturalmente, segundo a tradição, os requisitos que nós aqui mencionamos, e que a forma também de celebrar esse lobolo vai obedecer aquelas tradições e tal. O que é que recomenda? Ora bem, pastor Joaquim esteve aqui a falar bonito, gostei, né? Mas há um detalhe aí. Em primeiro lugar, os pastores, quando dizem aos crentes no lobolo, é excesso de desejo. É excesso de desejo. Exatamente. Não significa que não devem lobolar. Porque no lobolo temos muitas coisas lá, ocultas. Por vezes também lá onde eu congrego, evitamos dizer lobola. Mas a gente diz que honra o seu pai. No momento de cismo, o ser humano está dividido de corpo, alma, espírito, né? O espírito vai para Deus, o corpo, o pó, e a alma vai para o cativo. Né? Quando for o momento de julgamento, Deus não vai perguntar assim se você lobolou. Vai perguntar se você honrou os seus pais. Então, por isso eu digo, lobolo é um nome. Então, nós evitamos dizer ao crente, né, que deves lobolar. Porque no lobolo existe muita coisa, muita tradição. Né? Hoje eu posso lobolar, casar, e dia seguinte eu estou em casa. Mas por que estou em casa? Porque no momento do lobolo, os pais, os tios, eles criam uma cerimônia e apresentam aquela mulher aos defuntos. Ou seja, está a trazer aqui um dado, que essa forma de celebrar o lobolo, essa apresentação, essas práticas com defuntos, não é? Trazem essa consequência de, por exemplo, hoje lobolar-se e amanhã o casal separar-se. Exatamente. É aí onde está o problema do lobolo. Então nós evitamos o cliente a dizer lobola. Porque, na verdade, nós tínhamos que ensinar o cliente, né? O lobolar é honrar os pais e não submeter a hábitos e costumes. Vou para um ponto. Por que quando alguém está a ser lobolado, é apresentado alguém e diz que a sua mulher está a sair de casa? O que é isso?
Que homem é esse que vai aceitar a mulher sair de casa? Ok. Então isso é um ritual. E depois diz acompanhe. Acompanhe para ter. Quer dizer, a mulher já vai ter 2 homens. Então é aí onde é o perigo do lobo. Podemos estar aqui a falar bonito, mas fisicamente isso aí a mulher sente. Quer dizer, só para deixar claro, quem se calhar não conhece muito essa tradição, não é? O que o irmão Cândido está a dizer é que na cerimônia de louvor, geralmente as famílias fazem ali uma espécie de consagração, não é? Exatamente. Falam com os espíritos dos mortos da família para que acompanhe a noiva que está sendo lobolada, que é um casamento tradicional, já tem direito de ir, por exemplo, tradicionalmente falando, né? Tem o direito de ir para o lar. Então a família diz ao espírito dos mortos, que em algum momento intitula-se marido dela, que ela já está sendo casada e que o espírito pode acompanhar, entre aspas, para garantir que o lar vá bem. Exatamente. Agora, que espírito é esse que vai deixar a mulher sair? Ok. Ok? Já estamos na arena espiritual. Exato. Por isso disse que nós temos que viver numa zona de influência espiritual. Pois. Ok? Pois. Então, quando nós afastamos, tentamos olhar para a Bíblia, a gente, aquilo que esteve a falar o pastor Joaquim, sim, correto, né? Há que dar dote. Mas existem princípios da tradição que é feito. Ok. Ok? E depois a criança vai para lá, já não sabe cozinhar, de repente está com dores de cabeça. Okay. Por quê? Porque está lá o marido, eu estou a falar a nível espiritual. Pois. Okay? Mas há uma necessidade de honrar os pais. Honrar os pais não é honrar os demônios. Ok, mas irmão Cândido, numa situação que a família, vocês conhecem famílias tradicionalistas e elas são rigorosas, são mesmo, não aceitam mudar de opinião daqui para aqui, o que é que definitivamente pode aconselhar ao noivo? O que é que deve fazer? É aquilo que se diz, né? Não podemos misturar assuntos. Okay. Eu sou crente, eu sei que a família em que eu vou ter com ela não é crente. Ok. Nós temos princípios. Exato. Né? Exato. Eu sei que ao sair da minha casa para aquela família, vão me exigir isto. Por que eu vou para lá? Ok. É a base do casamento. Okay. Então isso se calhar é a parte que o pastor mencionou de não misturar o povo, por exemplo, de Israel com o povo estranho. Quer dizer, a condição da sua parte é ou fica ou vai, mas vai e assume as consequências. Aceitar a Jesus. Ok. Tu não podes aceitar a Jesus na metade. Ok. Nascer de novo, você não nasce de novo à metade. Ok. Deve nascer de novo. Pois. E aí vocês devem sentar com os pais e tentar fazer perceber os pais que vocês já não estão naquilo. Ok. Agora, se você vai submeter-se, então você está por Deus para depois. Primeiro que resolver essa parte, Senhor Jeová, eu venho ter consigo depois. Nasceu de novo? Ok, pois bem, obrigado. Fica aqui essa impressão, conforme o pastor Joaquim também deixou aqui claro. Se você vai a essa família e a família impõe essas regras e não consegues negociar, então ou obedece ou desiste. Então, mas a recomendação principal que podemos também deixar ficar aqui, conforme o que foi aqui comentado, é que temos que estar cientes que não podemos nos misturar, devemos evitar misturar crente de descrentes. Mencionou aqui por acaso o irmão Cândido que uma das consequências, não é? De efetuar-se o lobolo com práticas tradicionais que acaba atraindo certos espíritos que amaldiçoam o próprio casamento e vêm a destruir o casal. Nós voltamos na segunda parte para darmos continuidade a esse tema. Não saia daí, beba somente um copo de água. Nós voltamos, mas já mesmo. Até já. Pois bem, cá estamos nós depois deste brevíssimo intervalo. Estou aqui com o pastor João Quilanga, também com o irmão Cândido,
Mabombo, estamos hoje a discutir em torno da condição do louvor. Até que ponto um crente pode ou não aceitar o louvor nas formas, não é? Tradicionais que nós já conhecemos. Nós sabemos que o louvor envolve lá o padla, digo o louvor tradicional, pelo menos aqui na Zona Sul, não é? Sempre envolveu isso. Tem alguns requisitos, inclusive, que já se alistam, né? Que ferem, de facto, com aquilo que é a fé cristã. Então, na primeira parte, já discutimos aqui a questão de haver necessidade de o casal, se o casal for crente e as famílias não, o casal procurar a todo custo negociar com a família para ver se pode ponderar, retirando se calhar os requisitos que ferem com a fé, e se calhar essa cerimônia também obedecer trâmites não tão tradicionais, mas um pouco mais para cristão ou taxativamente cristãs. Mas agora nós vamos voltar, eu quero voltar aqui para o pastor Joaquim. Pastor Joaquim, estive aqui a falar sobre o exemplo que o pastor aqui deixou, a necessidade da negociação, não é? Mas temos também um outro cenário que nós podemos encontrar aqui, que é, em algum momento acontece muito agora, temos um casal que pode ser a namorada ou o namorado que ao longo do percurso converteu-se, não é? Já está na igreja, mas a outra parte não. No entanto, a família também dessa outra parte não é crente, não é? Agora, vamos lá supor que é a parte masculina, não é? Já o namorado já está na palavra de Deus e pretende já casar, pretende efetuar a cerimônia do casamento e tal. E vai a família da esposa, tanto a esposa não entende muito dessa questão de ter que evitar isto, mas aquilo, a família também não entende isto e colocam essa questão mesmo de terem que obedecer com os requisitos tradicionais e que a cerimônia de facto vai obedecer, não é? Aquela fórmula tradicional de efetuar o louvor. Qual é o conselho que daria a este crente, vamos supor que é o crente, por exemplo, até da igreja onde o pastor Joaquim lidera? Qual é o conselho que daria a este irmão? Bom, para tal eu volto mesmo a repetir que o homem deve ser muito calmo, ok, e tentar de toda maneira negociar. Eu estava a ouvir o irmão Cândido a explicar as consequências. Realmente, quando consagra-se ou quando realiza a cerimônia do Kupatla, sempre existem consequências, né? Muitas pessoas nascem e são dedicadas, ainda a nascer, são dedicadas a mulheres e maridos espirituais, né? E essas mulheres, é muito importante também entender isso, que essas mulheres, fora de louvor, esse marido e mulher espiritual, fora de louvor, pode estar a atuar ainda. Mesmo antes de louvorar. E se calhar depois de louvorar já pode atuar já severamente. Então, o que eu conselho é a pessoa ser mesmo calmo. Talvez podemos levar o exemplo de Jacó. E Jacó, ele gostou de uma mulher. E o seu sogro disse, para ter, tem que fazer isto, mas isto, mas isto. Ele teve que trabalhar. E ele trabalhou e não lhe deram a mulher que ele queria. Exato. Mas porque ele queria aquela mulher, teve que ser calmo e voltar a trabalhar mais 7 anos. Mais 7 anos para poder ter a mulher que ele queria. Então, a única coisa que deve ser aconselhada é tentar negociar, tentar se colocar mesmo abaixo. Porque se eu quero alguma coisa, isso é como um negócio. Por exemplo, se eu quero uma televisão, eu vou no revendedor. Se eu não tenho o dinheiro que ele está a pedir, eu vou tentar de todas as maneiras. Vou tentar, vou me humilhar, vou fazer qualquer coisa para que ele possa arear o preço. Então, é isso que deve acontecer no louvor. O irmão Cândido estava a falar um assunto muito importante. Ele dizia que não é aconselhável permitir, né, que se deve louvorar. Não porque o louvor é mau, ele estava a explicar, porque dentro do louvor existem certas tradições que os crentes não devem realizar. Mas isso aí pode funcionar para aqueles que ainda não vivem maritalmente. Os crentes que nós temos na igreja já se converteram e se calhar já estão há 20 anos, 30 anos juntos e vivem maritalmente. Imagina se a família pararam dos pés e dizerem que nós não aceitamos, não queremos mudar.
essa relação que vem, 30 anos vai se quebrar. E não, tudo que nós precisamos fazer é lutar de todas as maneiras para eu ser agradado e para meus pais ser agradado. Porque é muito importante entender que no casamento a bênção dos pais é importante. Ok. E se nós casarmos sem a bênção dos nossos pais, podemos ter consequências negativas. Aquilo que ele estava, o irmão Cândido estava a referir. E a bênção dos pais vem não por nós arrancarmos, mas pela como é que posso dizer, a satisfação da alma dos nossos pais. Isso aconteceu com Isaac. Isaac ele disse, vai preparar alguma coisa e me dê para eu comer. Será que ele estava a vender a bênção dele? Ele disse, me dê para eu comer e a minha alma está feliz, então minha alma vai te abençoar. Então, nós devemos procurar de todas as maneiras negociar e levar os nossos sogros, né, até esse entendimento. Eles saírem felizes e nós também sairmos felizes. Mas para tal, o crente deve mesmo se colocar num nível. Porque o que está a acontecer é que os crentes, só porque têm a base na palavra do Senhor, são muito arrogantes quando se trata desse assunto. Eu não posso fazer isso. No intervalo, o irmão Cândido deixou escapar alguma coisa. Outros até vão dizer, vamos lobolar e não vão lobolar. Acabam mentindo. Esconde na Bíblia. Eu estava a falar um dia desse num programa com um tema idêntico, a dizer que é injusto, por exemplo, você ir num curandeiro e chegar ao curandeiro e dizer, você deve fazer isto, mas isso. Você está dentro da pajota. E você dizer, não, a Bíblia não diz isso aí. Por que você foi no curandeiro? Estás na pajota para fazer o que lá? Não sei se é entender. É a mesma coisa que acontece no louvor. Aqui, na verdade, o que se deve fazer é aproximar os pais. Porque muitas das vezes não são os pais que andam a colocar tudo isto. Ok? Não são os progenitores, Sim, os pais às vezes nem têm palavra. Eles ficam lá longe lá. Os tios, sei lá qual, e outros por causa de inveja. Outros nem querem sacrificar, não querem fazer nada, só querem fazer que as coisas sejam pesadas para que o casamento não saia. Talvez porque as filhas não estão sendo loboladas, as filhas não vão para lá. Então, os pais, é importante os pais tomar essa responsabilidade, o controle dessa cerimônia. Sim, não deixar. Porque de facto entrega-se a outros familiares, geralmente, por vezes vizinhos. Seja uma apresentação, qualquer coisa. Parece que o pai não tem direito de ir receber e falar alguma coisa. Ele chega até nem conhecer o pretendente, o pai. Só é muito importante, porque eu quero crer que nenhum pai ou nenhuma mãe gostaria de ver o filho não casar. Não creio isso. Então, se eu, por exemplo, vou sentar com meus pais, vou sentar com minha mãe, com meu sogro, minha sogra, tentar. Ela, por sua vez, se eu conseguir, se Deus me ajudar a conseguir lhe fazer entender, por sua vez, ela é que vai levantar já na família dela. Sim, ela vai lutar para que isso possa acontecer. Para que toda essa circunstância não aconteça. Porque realmente, quando se invoca esses espíritos, realmente existe consequência. Mas também temos que entender que essas consequências de uma rede espiritual, mesmo sendo bolo, pode acontecer. Mesmo sendo bolo, pode acontecer. Eu já venho até com essa questão aqui para o irmão Cândido. Mas fica claro aqui que a necessidade é que haja a todo custo uma negociação. Sim, tem que haver uma negociação. O namorado tem que procurar de todas as formas, sem que vamos lá, babar a família da noiva para que venha de facto a descartar esta. Mas num caso em que a família não dá essa opção, qual seria a última posição desse noivo? Aí o assunto já é muito complicado, mas por mim eu acho que se nós formos para lá, né? Vamos supor que vamos ignorar que é um noivado tipo Maria e José. Tipo Maria e José é simples, né? Eles não se conheceram, sei lá quando. Mas é uma família que vive junto e precisa casar. Está a entender? Se saltarmos essa parte de lobolo, a alma dos pais não está satisfeita. Então nós precisamos fazer, por exemplo, eu quando lobolei, existem muitas coisas que lutei, demorei de lobolar por causa de lutar contra essas coisas. Minha esposa lutou também da sua família. Era suposto ela dormir nas campas antes do dia do lobolo. Era uma das condições essa? Era uma das condições, rapé, essas coisas. Eu lutei e quem estava... Ela devia dormir nas campas? Sim, deveria dormir nas campas. Para depois ser lobolada? Muitas das vezes acontece isso.
Muitas das vezes acontece. Eu estive em Masinga recentemente, acho que foi semana passada. Eu estava em Masinga e fui visitar um irmão. E ele casou recentemente. Ele disse: eu fui obrigado para ir dormir nas campas de casa do pai da sua noiva. Onde vai a nossa tradição? Então, ele lutou de todas as maneiras, envolveu os pastores, primeiro, porque a maior luta aí é tentar convencer a tua família. Pois. Porque Jesus disse muito bem que um reino que está dividido entre ele não pode prosperar. Não pode persistir. Então, se a minha família também não entende, aí as coisas vão ser muito difíceis. Exato. Mas se a minha família, eu tentar convencer a minha família, as coisas serão fáceis. Ok. Sim. Mas eu vou insistir só para finalizar, pastor Joaquim. Há famílias de facto que não dão espaço. Você tenta de todas as vias, eles dizem ou é assim ou nada acontece. Nada. Então fica do seu lado se você aceita as nossas condições ou nós não temos outra palavra para si. Talvez eu voltaria no exemplo que eu dei. Exato. Negar por causa da Bíblia estando dentro da paixota. Então, se eu estou lá dentro, eu preciso obedecer as regras da casa. Ou obedece as regras da casa, sim, ou abandona a situação. Sim. Mas, por exemplo, quando um casal está há muito tempo junto, como é que vai abandonar? Às vezes tem filhos, tem netos, pois. Como é que vai quebrar isso? Então, acaba lhe restando a opção de paciência. Sim. Eu creio que isso é que pode-se fazer. Okay. Se consagra-se. É aquilo que eu estava a dizer. Mesmo sem consagração, já temos esses problemas. Ok. Né? Obrigado, pastor Joaquim. É por essa razão também, talvez deixar isso por última vez. Eu não aconselho que os crentes da congregação em que eu lidero exijam louvor. Ok. Mas eu aconselho eles a pagar louvor. A pagar algum... Sim. O dote a pagar... Esse é o trabalho nosso que devemos fazer para poder eliminar tudo isto. Os homens de Deus e mulheres de Deus devem começar a trabalhar. Pois. Eu digo, se você tem filha, diga ao seu genro fazer qualquer coisa que ele quer. Vir apreciar os seus pais, né? Mas não vamos cobrar nada. Vamos começar de nós. A mudança deve começar de nós. Não, mas se nós sairmos para lá, vamos obedecer às regras da outra casa, porque cada casa tem sua regra. Obrigado, pastor Joaquim. Muito bem exposto aqui pelo pastor Joaquim. Eu só volto aqui para o irmão Cândido para mais uma questão só. Irmão Cândido, nós já assumimos aqui, o pastor também deixou claro, não é? Que a questão até de se consagrar no louvor só piora. Porque já há consagrações que em algum momento são feitas logo ao nascer. Já há lá o Pacha, consagra-se a criança, aos defuntos, tudo por aí fora. E já carrega algumas maldições, algum espírito, ou marido ou mulher espiritual que vem complicando a vida dessa criança, mesmo quando torna-se adulto. E havendo o Pacha, só piora. Ou seja, o louvor, havendo o Pacha no louvor, só piora. Irmão, numa situação em que já houve esse louvor, não é? E houve o Pacha, há alguma solução por meio da igreja que se possa fazer para, se calhar, resolver os problemas causados por causa dos espíritos que esse casal, se calhar, foi entregue ou essa noiva foi entregue no âmbito mesmo de louvor? Há uma ação que a igreja pode tomar, não é? Para, se calhar, resolver essa situação e deixar os irmãos livres dessas consequências de culpar de louvor ou qualquer coisa que seja antes de se juntar ou mesmo depois. Ok, primeiro deixa tentar levantar mais um ponto, né? Ok. A fé de um crente que não se negocia. Exato. Okay? Nós temos que mentir. Quem nasceu de novo não deve negociar a sua fé. O apóstolo Paulo já diz: aquele que vai tentar negociar a sua fé, não interessa se te deu caro ou casa, afasta-se dele. Ok, exato. Okay? É o primeiro ponto. Agora, a família, nós devemos negociar o que é a cerimônia. Ok. Mas a fé nunca deves dividir o seu Deus. Portanto, se a família não aceita, melhor mesmo é apartar-se. Exatamente. Okay. Na minha opinião. Exato. Okay? Exato. Se eu aceitei a Cristo e a família diz, gostei do exemplo, vais para o curandeiro e dizes, mas não, isto aqui não é bíblico, está fazendo o quê? Exato. Então, eu penso ao contrário. Ok. Né? Okay. Se vais para lá e a família exige o louvor, os rituais, rapé, etc, pedir dormir na cama, aí já estarei contra Deus.
Pois. Ok? Pois. Então vais no caminho do homem. Okay? Então há uma necessidade de orar. Sempre digo, aquele que é convertido e aceitou a Jesus, nada é impossível para Deus. Ok. Né? Ok. Eu mentalizo isso. Exato. Né? Exato. Vá e vai conseguir. Ok. Ok? É possível ainda orar. Exatamente. Para que Deus Com venha. oração, tudo dá certo. Exato. Pastor, A família pode aqui virar esteve a mudar, dizer né? aqui, eu passei por essa situação, mas sentei, orei, Orou. a minha esposa não dormiu na cama. Ok. Então há uma necessidade de orar, evocar o Deus verdadeiro. Exato. Né? Nunca se submeter, né, à família só porque já está há muito tempo com ele. Ok. Ou Ok. dê um tempo, né, analisa, ora mais. Ok. É porque a sua oração não está a chegar a chover. Ok. Então há uma necessidade de orarmos a Deus. Senhor, isto eu não quero, mas eu quero essa mulher. Ok. Deus vai ouvir a sua oração. Pronto. Né? Certo. Está escrito, se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, ele irá cessar. Ok. Ok. Todas as coisas aqui teremos. Então há uma necessidade de termos fé. Eu digo, a fé não devemos negociar. Ok. Mas a Não, cerimônia fica bem podemos claro. Exato. negociar. Então há uma necessidade de honrar os pais. Não estamos a dizer que não deve-se honrar os pais. Pois é. É que eu gostava de dizer, no momento, né, da sua alma estar lá no cativo, né, já para lá, para julgamento, Deus não vai dizer que fizeste no bolo, não, vai dizer, honraste os seus pais. Pois. Pois. É a questão que vai fazer. Deus não conhece o nome no bolo. Conhece o que é um mandamento, que Exato. honra os seus pais. Pois. Honra. O problema é que há pessoas que aquilo ali já é ignorância, né? E serem reguilas. Não, eu sou cristão, eu não posso fazer isso. Você ainda não é cristão. Para começar, não há humildade. Pois. Pois. Jesus foi exaltado por causa da humildade. Não vai, não, eu sou cristão, isso aqui eu não posso fazer, não entro nessas coisas. Estão aí a beber, assim, família. Estão a beber e você está lá. Chega, vocês não podem beber, não vão misturar os povos. Está a fazer o quê? Okay? Então temos que ter muita cautela neste tipo de coisas. Ok. Né? Então há uma necessidade de orar. Se não queres que aqui os teus amigos façam aquilo, saia, suba na montanha, ora. Pois. Deus vai escutar a sua intenção. Graças a Deus. Pronto. Então, mas indo aqui já a resposta da questão aqui colocada, mas se calhar já para aproveitar só deixar as últimas palavras aí, pastor, responde e aproveita deixar as últimas palavras. Numa situação que nós já temos lá os crentes, não é? E infelizmente passaram por isso, não é? Pode ser se calhar antes de se converter ou converteram-se e não tiveram esse cuidado, não é? E passaram por essa questão. Há uma coisa que pode vir a ser feita aqui no âmbito, se calhar, da igreja para resolver a situação de problemas espirituais nesse casal? Claro que sim. A igreja tem um papel muito importante, porque a oração, assim como estava a dizer o irmão Canto, quebra qualquer jugo. Ok. Não importa o que foi plantado, mas quando nós levantamos na oração, quebra-se. Não somente no louvor, há pessoas que chamam o curandeiro nas suas casas, o curandeiro cerca a casa, sei lá quando, e converte-se, e aquilo ali está plantado na sua casa. Né? E às vezes não é necessário ir tirar aquilo ali. Exato. Mas com a oração isso é possível ser quebrado. Então, é possível que o irmão ou a irmã foi consagrada ou realizou-se essa cerimônia de ocupata no lobolo, mas os líderes é que devem dar esse acompanhamento. É por essa razão quando as pessoas estão para casar, casamento é algo muito importante, que os demônios sabem muito bem que casamento traz bênção para a família. É por essa razão que há esse desafio aqui antes do casamento, porque aqui para você casar tem que primeiro lobolar. E não existe esse desafio. Os demônios pegam o lobolo como se fosse uma barreira. Se você for a ver, mesmo a vida dos pagãos, podem ter dinheiro, ter tudo, mas não é fácil casar. Pois é. Sim, os demônios sabem que quando as pessoas casam, há uma bênção que Deus traz na vida deles. Então, existem muitas barreiras, né? Mas os pastores devem lutar, mesmo para aqueles que ainda não lobolaram. Antes do lobolo, os pastores devem estar perto, os homens de Deus devem estar perto, mulheres de Deus devem estar perto, orarem sem cessar, e depois do lobolo devem dar continuidade. Porque há uma coisa que nós devemos entender, talvez para finalizar. É possível que não cobram essas coisas. É possível que não cobram e não realizam essa cerimônia de ocupata naquele momento. Exato. Mas isso não impede a família de realizar. Exato. Está a entender?
A família pode fazer isso. Posteriores pode realizar. Então, a oração é muito importante. Então, os crentes devem, os líderes devem atender e dar aconselhamento e acompanhamento para que toda maldição seja quebrada. Porque a pessoa pode dizer, não houve nada, mas na verdade aconteceu. E geralmente o culpado, às vezes não acontece ali em frente da multidão. Exato. Sim. E Deus abençoe a todos. Ok, muito obrigado. Pois bem, então assim tem sido o nosso programa. Só faltou aí a sua despedida, pastor Joaquim. Sim, eu quero agradecer a Rola TV pelo mais um convite que me dá. Que Deus possa abençoar essa casa e que possa engrandecer e que muitos sejam abençoados, não em Moçambique, mas em todo o mundo sejam abençoados através dessa casa. E quero agradecer ao amado Narciso e à equipe da produção, que Deus possa abençoar. Graças a Deus. Irmão Cândido Louvor, a sua despedida, se favor. Ok, últimas palavras para dizer que há uma necessidade de honrar os nossos pais, ok? Não vamos cair na ignorância sobre sou cristão, então não posso fazer isso. Há uma necessidade de honrar os pais, de respeitar os pais. A Bíblia já disse que a sua vida será alongada. Então, temos que olhar para esse aspecto, né? E vamos sair da tradição. Quem morreu, morreu. Já não existe mais isso. Okay? O único que existe e ressuscitou é Jesus Cristo. Então, há uma necessidade de honrar os pais para dizer, irmão Narciso, muito obrigado e parabéns pelo tema, muito sensível. E precisávamos de mais tempo, né? Tentamos resumir aqui, até evitamos abrir a Bíblia, porque iremos precisar mais de 3 horas de tempo. Mas que Deus abençoe a si e a Rola TV em nome de Jesus. Muito obrigado, nós agradecemos cá por corresponderem uma vez mais ao nosso convite para estarem conosco. Portanto, este foi o programa de hoje. Eu quero acreditar que você acompanhou aí todas as explanações que aqui foram colocadas pelo meu painel e quero acreditar também que Deus te abençoou e você vai tomar nota de tudo que cá se deixou para a honra e glória de Deus. Fique na paz. A nossa promessa do outro programa fica para o próximo final de semana. Deus cuida de si e a sua família. Saímos com um tema musical. Até lá, até já. Eu te amo, Senhor. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ushitave lo shanga umusisi wa utomi zanga iwe na kokolo sanga ushitave lo shanga umusisi wa utomi zanga Nambi mashaka manzitsika ushitavelo umusisi wa utomi zanga Nambi bangana banzivenga ushitavelo umusisi wa utomi zanga iwe na kokolo zanga ushitave lo shanga umusisi wa utomi
mashaka manzitsika ushichavelo umusizi wa utomi zanga nambi mashaka manzitsika ushichavelo